Craig Bardugo. Trilogia Grisha. Livro 1. Sombra e Ossos. Capítulo 16. O alívio de Bagra foi evidente, mas ela não perdeu tempo. Você pode escapar com os artistas hoje à noite. Vá para o oeste. Quando chegar ao Osquervo, encontre o Velorin. Ele é um navio mercante Cash. Sua passagem já foi paga. Meus dedos congelaram nos botões do meu kefta. Você quer que eu vá para Ravka Oeste? Que cruze a dobra sozinha? Quero que você desapareça, garota. Você é forte o suficiente para cruzar a dobra sozinha agora. Seria um trabalho fácil. Por que acha que eu gastei tanto tempo treinando você? Outra coisa sobre a qual eu não tinha me preocupado em pensar. O Darkling dissera a Bagra para me deixar quieta. Pensei que ele estivesse me defendendo, mas talvez ele só quisesse me deixar fraca. Despi o kefta e coloquei uma túnica de lã grossa sobre a cabeça. Todo o tempo você sabia o que ele pretendia. Por que me contar agora? Perguntei a ela. Por que hoje à noite? Nosso tempo se esgotou. Nunca acreditei de fato que ele fosse encontrar o rebanho de Morozova. Eles são criaturas ardilosas, parte da ciência mais antiga, a criação no coração do mundo. Mas eu subestimei os homens dele. Não, eu pensei enquanto puxava calças de couro e botas. Você subestimou Mali. Mali, que podia caçar e rastrear como nenhum outro. Mali, que podia tirar coelhos de rochas. Mali, que podia encontrar o cervo e me entregar. Entregar-nos todos ao poder do Darkling, sem nem mesmo saber disso. Bagra me passou um casaco de viagem marrom e espesso, forrado de pele. Um chapéu de pele pesado e um cinto largo. Assim que o enrolei ao redor da cintura, encontrei uma bolsa de dinheiro presa a ele, junto com minha faca e uma algibeira com minhas luvas de couro. Os espelhos enfiados dentro dela em segurança. Ela me levou por uma pequena porta e me passou uma mochila de viagem de couro que pendurei nos ombros. Ela apontou para os terrenos onde as luzes do grande palácio cintilavam à distância. Eu podia ouvir a música tocando. De repente, percebi que a festa seguia com ritmo total. Parecia que anos tinham se passado desde que eu havia deixado o salão do baile. Mas não poderia ter sido mais de 1 hora. Vá para o labirinto de cerca viva e vire à esquerda. Fique fora das trilhas iluminadas. Alguns artistas já estão indo embora. Encontre uma das carroças de partida. Elas só são verificadas ao entrar no palácio. Então, você provavelmente estará segura. Provavelmente. Bagra me ignorou. Quando sair de Usalta, tente evitar as ruas principais. Ela me passou um envelope selado. Você é uma serva marceneira a caminho de Ravka Oeste para conhecer seu novo mestre. Entendeu? Sim, assenti. Meu coração já começando a disparar no peito. Por que você está me ajudando? Perguntei de repente. Por que trairia o seu próprio filho? Por um momento, ela permaneceu de costas, ereta, e em silêncio na sombra do pequeno palácio. Então se virou para mim e deu um passo assustado para trás, porque o vi tão claro como se eu estivesse parado em sua borda. O abismo, incessante, negro e fastidioso. O vazio interminável de uma vida vivida por tempo demais. Todos esses anos, ela disse tranquilamente, antes de ele ter sonhado com o segundo exército, antes de renunciar ao seu nome e se tornar o Darkling.
Ele era apenas um menino brilhante e talentoso. Eu dei a ele a sua ambição. Dei a ele o seu orgulho. Quando chegou a época, eu deveria ter impedido. Ela então sorriu. Um sorriso miúdo, de uma tristeza tão dolorosa que era difícil de olhar. Você acha que não amo meu filho? Disse ela. Mas eu o amo. É por isso que não deixarei que ele se coloque além da redenção. Ela olhou de volta para o pequeno palácio. Vou mandar um criado permanecer na sua porta amanhã para dizer que você está doente. Tentarei ganhar tanto tempo quanto possível. Eu mordi o lábio. Hoje à noite. Você terá que colocar o criado hoje à noite. O Darkling pode vir ao meu quarto. Imaginei que Bagheera fosse rir de mim novamente. Mas em vez disso, ela balançou a cabeça e disse suavemente: Menina tola. Teria sido mais fácil suportar o seu desprezo. Olhando para os terrenos, pensei no que havia à minha frente. Eu realmente faria aquilo? Tive que controlar o pânico. Obrigada, Bagheera. Engoli em seco. Por tudo. Fez ela. Agora vá, menina. Seja rápida e tome cuidado. Dei-lhe as costas e saí correndo. Graças aos dias intermináveis de treinamento com Butkin, eu conhecia bem os terrenos. Fiquei grata por cada hora suada enquanto corria pelo gramado e por entre as árvores. Bagheera enviou finas espirais de breu para as minhas laterais, me ocultando na escuridão, enquanto eu me aproximava dos fundos do grande palácio. Será que Marie e Nádia ainda estavam dançando lá dentro? Será que Gênia estava se perguntando onde eu teria ido? Limpei esses pensamentos da minha mente. Estava com medo de pensar demais sobre o que fazia, sobre tudo que estava deixando para trás. Uma trupe teatral estava carregando uma carroça com adereços e prateleiras de figurinos. Seu condutor, já sentado às redes e gritando para eles apressarem as coisas. Um deles subiu ao lado do condutor e os outros se aglomeraram em um carrinho de pônei que partiu com um soar de sinos. Corri para a traseira da carroça e me enfiei entre peças de cenário, cobrindo-me com um pano de estopa. Enquanto o carro passava pelo longo caminho de cascalho e pelos portões do palácio, prendi a respiração. Tinha certeza de que a qualquer momento alguém faria soar o alarme e nós seríamos parados. Eu seria arrancada de trás da carroça em desgraça. Mas então, as rodas avançaram no solavanco e nós começamos a chacoalhar sobre as ruas de paralelepípedos de Usalta. Tentei me lembrar da rota que tinha pegado com o Darkling quando ele me trouxera à cidade, muitos meses atrás. Mas estava tão cansada e sobrecarregada que minha memória era um borrão inútil de mansões e ruas nebulosas. Eu não conseguia ver muito do meu esconderijo e não me arrisquei a espiar. Com minha sorte, alguém poderia estar passando exatamente naquele momento e me veria. Minha única esperança era colocar tanta distância quanto possível entre mim e o palácio antes que a minha ausência fosse notada. Eu não sabia quanto tempo Bagheera seria capaz de retardá-los. E desejei que o cocheiro da carroça andasse mais rápido. Quando cruzamos a ponte e passamos pela cidade mercante, permiti-me um pequeno suspiro de alívio. O ar frio penetrou pelas ripas de madeira da carroça e fiquei agradecida pelo casaco grosso que Bagheera tinha me dado. Eu estava cansada e desconfortável, mas principalmente assustada. Estava fugindo do homem mais poderoso de Ravnica. Os Grishas, o primeiro exército, e talvez até Mali,
e seus rastreadores seriam lançados ao meu encalço. Que chance eu tinha de conseguir chegar à dobra sozinha. E se chegasse a Ravka Oeste e ao Veloren, o que viria depois? Estaria sozinha em uma terra estranha, onde não conhecia ninguém, nem falava o idioma local. Lágrimas brotaram nos meus olhos e eu as esfreguei furiosamente. Se começasse a chorar, não seria capaz de parar. Nós viajamos pelas primeiras horas da manhã. Passamos pelas ruas de pedra de Usalta e pela ampla faixa de terra do Vi. A manhã veio e se foi, e de vez em quando eu cochilava. Mas o meu medo e desconforto me mantiveram acordado durante a maior parte da jornada. Quando o sol estava alto no céu e comecei a suar no meu casaco grosso, a carroça fez uma parada. Eu me arrisquei a dar uma olhada sobre o topo da caçamba. Estávamos atrás do que parecia ser uma taverna ou uma pousada. Estiquei minhas pernas. Meus 2 pés estavam dormentes. Fiz uma cara de dor, enquanto o sangue fluía dolorosamente de volta para os artelhos. Esperei até que o cocheiro e os outros membros da trupe tivessem entrado, antes de escapar do meu esconderijo. Imaginei que atrairia mais atenção se parecesse estar me esgueirando. Então, fiquei de pé e caminhei um bom ritmo pela construção, juntando-me ao alvoroço de carroças e pessoas na rua principal da vila. Precisei espionar um pouco, mas logo percebi que estava em Balariev. Era uma cidade pequena, quase diretamente a oeste de Usalta. Eu tinha dado sorte e seguido na direção correta. Durante a viagem, contei o dinheiro que Bagra tinha me dado e tentei traçar um plano. Sabia que o modo mais rápido de viajar seria no dorso de um cavalo, mas também sabia que uma garota sozinha com dinheiro suficiente para comprar uma montaria chamaria atenção. O que eu realmente precisava fazer era roubar um cavalo, mas não tinha ideia de como. Então decidi apenas continuar andando. Saindo da cidade, parei em uma barraca de comércio para comprar suprimentos de queijo duro, pão e carne seca. Está com fome, hein? Perguntou o velho vendedor Banguela, olhando para mim um pouco perto demais, enquanto eu enfiava a comida na mochila. Meu irmão está. Ele come como um porco, falei, fingindo acenar para alguém na multidão. Estou indo, gritei e me mandei. Só podia torcer para que ele se lembrasse de uma menina viajando com sua família, ou melhor ainda, que não se lembrasse de nada. Passei aquela noite dormindo no ferneiro, arrumado de uma fazenda leiteira, nas imediações de Vi. Não era nada parecido com minha bela cama no pequeno palácio, mas eu estava agradecida pelo abrigo e pelos sons dos animais ao meu redor. O suave mugido e o ruído das vacas fizeram me sentir menos sozinha, enquanto eu me curvava do lado, usando minha mochila e chapéu de pele como um travesseiro improvisado. E se Bagra estivesse errada? Me perguntei, preocupada. E se ela estivesse mentindo? Ou estivesse apenas se enganado? Eu poderia voltar para o pequeno palácio. Poderia dormir em minha própria cama, ter aulas com Butkin e conversar com Gênia. Este foi um pensamento bastante tentador. Se eu voltasse, será que o Darkly me perdoaria? Perdoar-me? O que havia de errado comigo? Era ele quem queria colocar uma coleira em torno do meu pescoço e me tornar uma escrava. E eu estava pensando em seu perdão. Rolei para o outro lado, furiosa comigo mesma. No fundo do coração, eu sabia que Bagra estava certa. Eu me lembrei de minhas próprias palavras para Mali. Todos nós pertencemos a ele. Eu dissera aquilo com raiva, sem pensar,
porque queria ferir o orgulho de Mali. Mas tinha falado a verdade, tanto quanto Bagra. Eu sabia que o Darling era cruel e perigoso, mas havia ignorado tudo isso. Feliz por acreditar no meu suposto destino grandioso, vibrando ao pensar que era a mim que ele queria. Por que você simplesmente não admite que queria pertencer a ele? Disse uma voz na minha cabeça. Por que não admite que uma parte de você ainda quer? Afastei o pensamento. Tentei pensar no que o dia seguinte me traria. Em qual seria a rota mais segura para o oeste. Tentei pensar em tudo, exceto na cor de nuvens de tempestade dos olhos dele. Eu me permiti passar o dia seguinte e a noite viajando pelo Vi, misturando meu tráfico que ia e vinha no caminho para os Alta. Mas sabia que Bagra não conseguiria enrolar por muito tempo, e as ruas principais eram muito arriscadas. Então, dali em diante, me mantive nas florestas e campos, usando trilhas de caçadores e fazendeiros. Ir a pé era uma caminhada lenta. Minhas pernas doíam, e eu tinha bolha nos dedos dos pés. Mas me obriguei a continuar rumo a oeste, seguindo a trajetória do sol no céu. À noite, baixei meu chapéu de pele para cobrir as orelhas e me encolhi, tremendo no meu casaco, ouvindo a barriga resmungar e fazendo mapas mentais. Os mapas com os quais eu tinha trabalhado tanto tempo atrás, no conforto da tenda dos documentos. Visualizei meu próprio progresso lento de Usalta para Balakirev, contornando as pequenas aldeias de Shenishin, Kerskin e Polvost, e tentei não perder as esperanças. Eu tinha um longo caminho até a dobra, mas tudo o que podia fazer era continuar andando e desejar que minha sorte perdurasse. Você ainda está viva. Sussurrei para mim mesma no escuro. Você ainda é livre. De vez em quando, encontrava fazendeiros e outros viajantes. Eu vestia minhas luvas e colocava a mão na faca, para o caso de ter problemas. Mas eles pouco me notavam. Eu estava constantemente com fome. Sempre tinha sido uma caçadora de araque. Então, sobrevivi dos suprimentos escassos que eu havia comprado em Balakirev, da água de córregos e de ovos ou maçãs ocasionais roubados de uma fazenda isolada. Eu não tinha ideia do que o futuro me reservava ou do que esperava por mim no final dessa jornada fatigante. Ainda assim, não me senti infeliz. Eu tinha sido solitária a vida inteira, mas nunca estivera realmente sozinha. E isso não era tão assustador quanto eu imaginara. No entanto, ao me deparar com uma pequena igreja, caiada, certa manhã, não resisti a entrar para ouvir o padre barbudo rezar a missa. Quando terminou, ele ofereceu orações para a congregação, pelo filho de uma mulher que tinha sido ferido em batalha, por uma criança que estava febril e pela saúde de Aline Starkov. Eu recuei. Que os santos protejam a conjuradora do sol, entoou o padre. Ela, que foi enviada para nos livrar dos males da dobra das sombras e reunificar esta nação. Engoli em seco e saí rapidamente da igreja. Eles rezam para você agora, pensei, desolada. Mas se o Darkling conseguir o que quer, eles amaldiçoarão o seu nome. E talvez estejam certos. Eu não estava abandonando Ravka e todas as pessoas que acreditavam em mim. Só o meu poder poderia destruir a dobra. E eu estava fugindo. Balancei a cabeça. Eu não podia me dar ao luxo de pensar sobre isso agora. Era uma traidora e fugitiva. Só quando estivesse livre do Darkling, eu poderia me preocupar com o futuro de Ravka. Acelerei o ritmo da trilha para dentro dos bosques, perseguida colina acima pelo soar dos sinos da igreja. Enquanto visualizava o mapa em minha mente, percebi que logo estaria
em Rievost. E isso significava tomar uma decisão sobre a melhor maneira de chegar à dobra das sombras. Eu poderia seguir a rota do rio ou ir direto para Petrazói, as montanhas pedregosas que surgiam a noroeste. O rio seria mais fácil, mas isso significaria passar por áreas densamente povoadas. As montanhas eram uma rota mais direta, mas seria muito mais difícil atravessá-las. Debati comigo mesma até chegar ao cruzamento de Shura. Então, escolhi a rota montanhosa. Eu teria que parar em Rievost antes de seguir para o sopé das montanhas. Ela era a maior das cidades ribeirinhas. E eu sabia que estava assumindo um risco. Mas também sabia que não conseguiria sobreviver a Petrazói sem conseguir mais comida e algum tipo de tenda ou saco de dormir. Após tantos dias sozinha, o barulho e o alvoroço das ruas e canais lotados de Rievost me soaram estranhos. Mantive a cabeça baixada e meu chapéu afundado, certa de que encontraria cartazes no meu rosto em cada poste e janela da loja. Mas quanto mais eu adentrava a cidade, mais eu ia relaxando. Talvez a notícia do meu sumiço não tivesse espalhado tão longe ou tão rápido quanto eu imaginava. Minha boca aguou com cheiros de pão fresco e carneiro tostado. E eu me deliciei com uma maçã enquanto abastecia meus suprimentos de queijo duro e carne seca. Estava atando meu novo saco de dormir à mochila de viagem e me perguntando como lidaria com todo o peso extra ao subir a montanha, quando dobrei uma esquina e quase colidi com um grupo de soldados. Meu coração bateu em um galope ao ver seus longos casacos cor de oliva e os rifles em suas costas. Quis me virar e correr na direção contrária, mas mantive a cabeça baixada e me forcei a continuar andando no ritmo normal. Depois de passar por eles, me arrisquei a olhar para trás. Eles não estavam olhando para mim de modo suspeito. Na verdade, não pareciam estar fazendo absolutamente nada. Conversavam e riam. Um deles importunando uma garota que pendurava roupas. Fui para uma rua lateral e esperei meus batimentos cardíacos voltarem ao normal. O que estava acontecendo? Eu tinha escapado do pequeno palácio havia bem mais de uma semana. O alarme já deveria ter soado. Eu tinha certeza de que o Darkling enviaria cavaleiros para cada regimento em cada cidade. Cada membro do primeiro e do segundo exércitos deveria estar me procurando. Quando saí de Rievost, vi outros soldados. Alguns estavam de folga, outros de serviço, mas nenhum deles parecia procurar por mim. Eu não sabia o que isso significava. Perguntei-me se tinha que agradecer a Baghra. Talvez ela tivesse dado um jeito de convencer o Darkling de que eu tinha sido sequestrada ou morta por fingir danos. Ou talvez ele só pensasse que eu já estava mais adiante a oeste. Decidi não abusar da sorte e me apressei em encontrar meu caminho para fora da cidade. Isso levou mais tempo do que o esperado e só cheguei aos arredores da parte oeste de Rievost bem depois do anoitecer. As ruas estavam escuras e vazias, exceto por algumas poucas tavernas de má reputação e um velho bêbado encostado em uma construção, cantando baixinho para si mesmo. Enquanto me apressava a passar por uma taverna barulhenta, uma porta foi aberta e um homem corpulento despencou na rua em uma explosão de luz e música. Ele agarrou meu casaco e me puxou para perto. E aí, gostosa? Você veio me manter aquecido? Eu tentei me afastar. Você é forte para uma coisinha tão miúda. Eu podia sentir o fedor de cerveja em seu hálito quente. Me solte, falei com a voz baixa. Não faça assim, Lapusca. Ele cantarolou. Você e eu podemos nos divertir. Eu disse
para me soltar e empurrei o peito dele. Nem pense nisso, ele cacarejou, me puxando para as sombras do beco ao lado da taverna. Eu quero mostrar uma coisa para você. Sacudi meu pulso e senti o peso reconfortante do espelho deslizar entre meus dedos. Estiquei a mão e uma luz brilhou nos olhos dele em um único flash rápido. Ele resmungou enquanto a luz o cegava, jogando as mãos para cima e me soltando. Fiz como o Butkin tinha me instruído. Pisei com força no arco de seu pé e então enrosquei minha perna atrás de seu tornozelo. Suas pernas voaram debaixo dele e ele acertou o chão com um estrondo. Naquele momento, a porta lateral da taverna foi aberta. Um soldado uniformizado surgiu, com uma garrafa de Kvass em uma das mãos e uma mulher seminua segurada na outra. Com uma onda de medo, vi que ele vestiu o uniforme cor de carvão da guarda do Darkling. Seu olhar embaçado registrou a cena. O homem no chão e eu de pé sobre ele. O que está acontecendo aqui? Ele nos repreendeu. A menina em seu braço deu uma risada abafada. Estou cego, o homem no chão se lamentou. Ela me cegou. O oprichnik olhou para ele e então olhou para mim. Nossos olhares se encontraram e em seu rosto transpareceu que ele havia me reconhecido. Minha sorte tinha acabado. Mesmo que ninguém mais estivesse procurando por mim, os guardas do Darkling estavam. Você, ele sussurrou. Eu corri. Fugi por um beco e por um labirinto de ruas estreitas, o coração batendo forte no peito. Assim que deixei para trás as últimas construções desbotadas de Revolt, arremessei-me para fora da estrada e entrei no mato. Galhos espetaram meu rosto e testa enquanto eu me enfiava mais fundo na floresta. Atrás de mim, os sons da busca aumentaram. Homens gritando uns com os outros. Passos pesados pela mata. Eu queria correr cegamente, mas me obriguei a parar e ouvir. Eles estavam a leste, procurando perto da estrada. Eu não podia dizer quantos deles havia. Acalmei minha respiração e percebi que podia ouvir água corrente. Devia haver um córrego por perto, um afluente do rio. Se conseguisse chegar à água, poderia esconder meus rastros e seria difícil para eles me encontrar na escuridão. Segui na direção dos sons do córrego, parando de vez em quando para corrigir o rumo. Subi com dificuldade uma colina tão íngreme que eu precisei ir me puxando para cima, usando os galhos e as raízes expostas das árvores. Aqui, uma voz gritou abaixo de mim. Olhando por sobre meu ombro, vi luzes se movendo pela floresta em direção à base da colina. Eu subi mais alto, me agarrando à terra que deslizava sob minhas mãos. Cada respiração queimando meus pulmões. Quando cheguei ao topo, me arrastei sobre a borda e olhei para baixo. Senti uma onda de esperança quando vi a luz da lua brilhando sobre a superfície do córrego. Deslizei para baixo pela colina íngreme, inclinando-me para trás para tentar manter o equilíbrio, me movendo tão rápido quanto me atrevia. Ouvi gritos e quando olhei para trás, vi as silhuetas de meus perseguidores contra o céu noturno. Eles tinham alcançado o topo da colina. O pânico me dominou e comecei a correr em costa abaixo, lançando uma barulhenta chuva de seixos pela colina rumo ao córrego. O ângulo era muito íngreme. Perdi o equilíbrio e caí para frente, arranhando ambas as mãos quando acertei com força o solo. Incapaz de diminuir o impulso, fui arremessado a colina abaixo e mergulhei na água congelante. Por um momento, pensei que meu coração tinha parado. A água fria era como uma mão agarrando meu corpo, com uma pegada gelada e impiedosa, enquanto eu tombava na água. Então minha cabeça alcançou a superfície e eu ofeguei, inspirando o ar precioso, antes que a corrente me puxasse de novo para baixo.
Não sei quão longe a água me levou. Eu só conseguia pensar na minha próxima respiração e na dormência crescente dos meus membros. Finalmente, quando pensei que não poderia mais lutar para voltar à superfície, a corrente me levou para uma piscina lenta e silenciosa. Eu me agarrei a uma rocha e me impulsionei para a parte rasa, arrastando-me até ficar de pé. Minhas botas escorregando nas pedras lisas do rio, enquanto eu tropeçava sob o peso do meu casaco encharcado. Não sei como consegui, mas entrei mais fundo na floresta e me enterrei sob uma moita densa de arbustos antes de desabar, tremendo de frio e ainda tossindo água do rio. Esta era facilmente a pior noite da minha vida. Meu casaco estava totalmente encharcado. Meus pés estavam dormentes dentro das botas. Eu pulava por qualquer barulho, certa de que fora encontrada. Meu chapéu de pele, minha mochila cheia de comida e meu saco de dormir novo foram perdidos em algum lugar rio acima. Então, minha excursão desastrosa por Rievost não serviria para nada. Minha bolsa de dinheiro tinha sumido. Pelo menos, minha faca continuava embanhada em segurança no meu quadril. Em algum momento, perto do amanhecer, permiti-me invocar uma pequena luz do sol para secar as minhas botas e aquecer minhas mãos úmidas. Cochilei e sonhei com Bagra, segurando minha própria faca contra minha garganta. Sua risada, como um ruído seco no meu ouvido. Acordei com o barulho do meu coração e os sons de movimento na mata ao meu redor. Tinha adormecido, caído no pé de uma árvore, escondida. Assim eu esperava, atrás da moita de arbustos. De onde estava sentada, não via ninguém, mas podia ouvir as vozes distantes. Eu hesitei, congelada no lugar, na dúvida do que fazer. Se me movesse, arriscava denunciar minha posição. Mas se continuasse em silêncio, seria apenas uma questão de tempo antes de eles me encontrarem. Meu coração começou a acelerar conforme os sons se aproximavam. Entre as folhas, vi um soldado barbudo e atarracado. Ele tinha um rifle nas mãos, mas eu sabia que não havia possibilidade de me matarem. Eu era valiosa demais. Isso me dava uma vantagem se eu estivesse disposta a morrer. Eles não irão me capturar. O pensamento me veio com uma certeza e clareza repentinas. Eu não voltarei. Sacudi o pulso e o espelho deslizou na minha mão esquerda. Com a outra mão, puxei minha faca, sentindo o peso do metal grixa na minha palma. Em silêncio, me agachei e aguardei, ouvindo. Estava assustada, mas surpresa em descobrir que uma parte de mim se sentia ansiosa. Eu observava o soldado barbudo por entre as folhas, circulando perto até estar a apenas centímetros de mim. Eu podia ver uma gota de suor escorrendo de seu pescoço, a luz da manhã brilhando no cano de seu rifle. E por um momento, pensei que ele pudesse estar olhando diretamente para mim. Um chamado soou de dentro da floresta. O soldado gritou de volta. Nishievov! Nada. E então, para minha surpresa, ele se virou e se afastou. Ouvi enquanto os sons diminuíam, as vozes ficando mais distantes, as pisadas mais fracas. Eu poderia ser tão sortuda? Será que eles tinham, de alguma maneira, confundido a trilha de um animal ou de outro viajante com a minha? Ou era algum tipo de arapuca? Esperei, meu corpo tremendo, até que tudo o que pudesse ouvir fosse a calma relativa da floresta. O canto dos insetos e pássaros, o sussurro do vento nas árvores. Por fim, deslizei o espelho de volta para dentro da luva e dei um profundo e trêmulo suspiro. Devolvi a faca à bainha e me ergui lentamente, saindo da minha posição agachada. Peguei meu casaco ainda úmido, solto em um amontoado amassado no chão, e congelei
ao som inconfundível de um passo suave atrás de mim. Eu girei sobre os calcanhares, o coração na boca, e vi uma figura parcialmente escondida por galhos, a poucos metros de mim. Tinha me concentrado tanto no soldado barbudo que não percebera que havia alguém atrás de mim. Em um instante, a faca estava de volta à minha mão, o espelho sendo erguido, enquanto a silhueta emergia silenciosamente das árvores. Eu a encarei, certa de que só podia estar alucinando. Mali. Abri a boca para falar, mas ele colocou o dedo nos lábios em um alerta. Seu olhar fixo no meu. Ele esperou um momento, ouvindo. Então gesticulou para que eu o seguisse e se misturou de novo à floresta. Peguei meu casaco e corri atrás dele, fazendo o meu melhor para acompanhá-lo. Não era uma tarefa fácil. Ele se movia silenciosamente, deslizando como uma sombra pelos galhos, como se pudesse ver trilhas invisíveis aos olhos dos demais. Ele me levou de volta ao córrego, até uma curva rasa, por onde fomos capazes de cruzá-la aos trancos. Eu me encolhi, quando a água gelada invadiu novamente as minhas botas. Quando emergimos do outro lado, ele voltou para cobrir nossos rastros. Eu estava cheia de perguntas, e minha mente continuava pulando de um pensamento para o outro. Como Mali tinha me encontrado? Ele estava me rastreando junto com outros soldados? O que significava ele estar me ajudando? Eu queria tocá-lo para ter certeza de que ele era real. Queria lançar meus braços ao redor dele em gratidão. Queria socá-lo no olho pelas coisas que tinha dito para mim naquela noite no pequeno palácio. Nós caminhamos por horas em completo silêncio. De tempos em tempos, ele gesticulava para que parássemos e eu tinha que esperar ele desaparecer no mato para esconder os nossos rastros. Em algum ponto da tarde, começamos a escalar uma trilha rochosa. Eu não tinha certeza de para onde a correnteza me levara, mas tinha razoável noção de que ele estava me conduzindo a Petrazói. Cada passo era uma agonia. Minhas botas continuavam molhadas e novas bolhas se formavam nos meus calcanhares e dedos. Minha noite miserável na floresta tinha me deixado com uma dor de cabeça lacinante. E eu estava tonta por falta de comida, mas não ia reclamar. Eu me mantive em silêncio, enquanto ele me conduzia para o alto da montanha, e depois para fora da trilha, escalando as rochas até minhas pernas tremerem de fadiga e minha garganta queimar de sede. Quando Mali finalmente parou, estávamos no alto da montanha, ocultos pelo afloramento maciço de rocha e alguns pinheiros esparsos. Aqui, disse ele, largando sua mochila. Ele desceu a passos firmes pela montanha e percebi que tentaria cobrir os vestígios do meu progresso, desajeitado pelas pedras. Grata, caí no chão e fechei os olhos. Meus pés latejavam, mas eu temia tirar as botas e nunca mais consegui colocá-las de volta. Minha cabeça pendeu, mas eu não podia me deixar dormir. Não ainda. Tinha milhares de perguntas, mas apenas uma não poderia esperar até amanhã. Estava começando a anoitecer quando Miley voltou. Movendo silenciosamente pelo terreno, ele sentou na minha frente e puxou um cantil de sua mochila. Após dar um gole, deslizou a mão pela boca e passou a água para mim. Eu dei um gole profundo. Com calma, disse ele. Tem que durar para amanhã. Desculpe, eu devolvi o cantil para ele. Não podemos arriscar uma fogueira esta noite, disse ele, olhando para a escuridão crescente. Talvez amanhã. Eu assenti. Meu casaco tinha secado durante a nossa caminhada pela montanha, embora as mangas ainda estivessem um pouco ensopadas. Eu me sentia desarrumada, suja e gelada. Acima de tudo,
Estava estupefata com o milagre sentado na minha frente. Mas isso, queria que esperar. Estava com medo da resposta. Mas tinha que perguntar. Mali. Eu esperei que ele olhasse para mim. Você encontrou o rebanho? Capturou o cervo de Morozova? Ele bateu a mão no joelho. Por que isso é tão importante? É uma longa história. Eu preciso saber. Ele conseguiu o cervo? Não. Mas eles estão perto. Ele assentiu. Mas o quê? Mali hesitou. Nos restos da luz da tarde, eu vi brincando em seus lábios o fantasma do sorriso arrogante que eu conhecia tão bem. Não acho que eles irão encontrá-lo sem mim. Ergui a sobrancelha. Porque você é o bonzão nisso? Não. Disse ele sério novamente. Talvez. Não me leve a mal. Eles são bons rastreadores. Os melhores do primeiro exército. Mas você tem que ter um instinto para rastrear o rebanho. Eles não são animais comuns. E você não é um rastreador comum. Pensei sem dizer. Eu observei, pensando no que o Darklin tinha dito uma vez sobre não entendermos os nossos dons. Será que havia algo no talento de Mali, além de mera sorte ou prática? Ele certamente nunca tinha sofrido de falta de confiança. Mas eu acho que se tratasse de vaidade. Espero que você esteja certo, murmurei. Agora, você responde uma pergunta minha, disse ele, e havia um tom áspero em sua voz. Por que você fugiu? Pela primeira vez, percebi que Mali não tinha ideia do porquê eu havia fugido do pequeno palácio. Porque o Darklin estava me procurando. Da última vez que o vira, basicamente tinha mandado que sumisse da minha frente. Mas ainda assim, ele tinha deixado tudo para trás e vindo atrás de mim. Ele merecia uma explicação, mas eu não fazia ideia de por onde começar. Suspirei e esfreguei uma das mãos no rosto, no que eu tinha nos enfiado. Se eu dissesse que estou tentando salvar o mundo, você acreditaria em mim? Ele me encarou, seus olhos fixos. Então, isso não é algum tipo de briga de amantes, na qual você se vira e volta correndo para ele? Não! Gritei em choque. Não é isso. E nós não somos. Fiquei sem palavras e tive que rir. Quem dera fosse algo assim. Mali ficou calado por um longo momento. Então, como se tivesse tomado algum tipo de decisão, ele disse: tudo bem. Ficou de pé, se alongou e pendurou seu rifle sobre o ombro. Então puxou uma coberta grossa de lã de sua mochila e a jogou para mim. Descanse um pouco, disse ele. Eu cobrirei o primeiro turno. Ele se virou de costas para mim, olhando a lua alta sobre o vale que tínhamos deixado para trás. Eu me curvei sobre o chão duro, puxando a coberta apertada ao meu redor para me aquecer. Apesar do desconforto, minhas pálpebras estavam pesadas e eu podia sentir a exaustão me puxando para baixo. Mali, sussurrei no escuro. Que? Obrigada por me encontrar. Eu não sabia ao certo se estava sonhando, mas em algum lugar no escuro pensei em tê-lo ouvido sussurrar. Sempre. Então, deixei o sono me levar.